Graças a Deus, meus irmãos, vamos seguir a nossa leitura aqui. Nós estamos em João capítulo 12, versículo 28, e veja que está rendendo assunto. Nós vamos aprendendo e refletindo aí sobre vários assuntos. Veja que, qual que é o contexto? Os gregos querem ver Jesus. Jesus ele responde dizendo, é chegada a minha hora. Ele fala aqui, por exemplo, que se o grão de trigo ele não morrer, ele não vai dar fruto. E aí, no 27 vai dizer, o meu coração está perturbado. Por que eu vou dizer, Pai, livra-me dessa hora, ou salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então veja que agora Jesus está falando dessa hora. Ele antes falava assim, não é chegada a minha hora. Agora ele está falando, chegou a minha hora, eu vim para essa hora. 28 então, capítulo 12, João 12, 28 diz, Pai, glorifica o teu nome. Então a oração dele é, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A voz do céu, nós sabemos que é a voz do Pai. E veja que interessante, essa voz não é a primeira vez que aparece. Não é a primeira vez que ela se manifesta. Não é a primeira vez que alguém ouve o Senhor, o Pai, falar do céu. Nós vamos ver em Mateus capítulo 3, quando Jesus ele sai das águas, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Mateus capítulo 17, você vai ver a transfiguração. Jesus se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João, e lá eles veem Moisés e Elias. E aí vem uma voz dos céus e diz, este é o meu Filho amado, a ele vocês ouçam. Então agora essa voz, ela se manifesta, primeiro ela se manifestou ali perto de João Batista, depois ela se manifestou para Pedro, Tiago e João, e agora ela está se manifestando para muitas pessoas, para os discípulos, para os judeus, para os gregos, uma voz do céu dizendo, o que essa voz diz? Eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Ah, mas aí a multidão que ele estava e ouviu disse que tinha trovejado. Veja que interessante. Então, as pessoas que estavam ali, eles não entenderam, obviamente. Não é normal com a voz do céu. Mas aqueles que estavam atentos conseguiram entender que era algo extraordinário acontecendo. Outros disseram que um anjo tinha falado. Então, outros conseguiram entender que era algo celestial. Mas uns que estavam desapercebidos, o que eles entenderam? Opa, um trovão. Trovejou. É um barulho de trovão. Então veja, meus irmãos, vamos tirar uma lição aqui. Se você, filho de Deus, se você que está me ouvindo aqui, você estiver atento, quando Deus falar, você vai ouvir, você vai perceber, você vai falar assim, peraí, Deus está falando algo. Mas quando você está desapercebido, você vai falar assim, é apenas um barulho, é apenas um trovão. Então, hoje você pode pegar essa palavra e pensar, Deus, eu quero ficar atento ao que o Senhor está falando. Inclusive, Deus pode estar falando com você agora. Se você estiver apercebido, apercebida, você vai entender. Mas se você estiver desligado ou desligada, você não vai perceber. Você vai apenas dizer assim, ah, é uma voz no YouTube. Não se preocupe. Mas aqui você vê então que Deus ele está se manifestando, falando através, então, falando do alto. Bom, isso é interessante, você entender alguns conceitos. Tem um conceito que nós chamamos de epifania. O que é isso? É a manifestação de luz, tá? Ou manifestação de algo, a manifestação de Deus. E veja que essa é uma das formas que Deus está se manifestando. Ele se manifestou através do seu filho. Antes de manifestar através do seu filho, ele se manifestou de diversas formas, por meio de profeta. Falou na boca da mula, falou na sarça ardente, falou de diversas formas, de diversas formas. Agora ele fala por meio do filho. Hebreus capítulo de número 1, anote aí. Então agora você vai ver que essa nós chamamos de epifania, ou seja, está tendo uma manifestação aqui, tá bom? Manifestação de Deus. Aqui no meio, então, nós temos os incrédulos e nós temos os crentes, certo? Aqueles que creem e aqueles que não creem. Isso acontece em todo lugar, na igreja,
na rua, na família, todos os lugares. Então não se assuste quando você tiver, por exemplo, numa reunião e falar assim, rapaz, Deus falou demais. E alguém falar assim, ah, mas o som estava muito alto. Porque eles estavam preocupados com o barulho. E você estava preocupado com a voz. Eita glória. Vamos seguir então, vamos seguir. Versículo 30. Jesus então vai dar uma explicação interessante. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Veja que a voz fala a respeito do Filho. Eu te glorificarei, eu te glorifiquei e eu vou glorificar novamente. Mas essa voz, ele poderia ter ocultado e falado somente a Jesus. Mas veja que, de propósito, Deus ele preferiu que as pessoas ouvissem esse estrondo ou essa voz. Por quê? Por quê? Por causa de vocês. Dando sinal do céu. Para quê? Para que serve o sinal? Você que está me acompanhando, você já sabe. Eu não vou responder sim. O sinal serve para que os incrédulos creiam. É para chamar os incrédulos. Então, quem ouviu aquela voz, logo pensava o quê? Esse homem é de Deus. Eu vou seguir ele. Sinal, milagre, serve para isso, irmãos. Grande parte, né? É uma provisão, obviamente. Mas, maioria ou boa parte das vezes que se manifestou é para chamar as pessoas para perto. É para trazer elas para a fé. Tá bom? Então, Jesus, ele mesmo diz, olha, foi por causa de vocês, não por minha causa. Versículo 31 então diz o seguinte, olha, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E aqui nós estamos falando, você já sabe, o mundo já jaz no maligno, quem é que se diz ter todos os reinos da terra, ou seja, o príncipe deste mundo. E é interessante você parar para pensar, porque esse é um dos nomes que a Bíblia dá para o diabo, Satanás, serpente, dragão. Aí você pode príncipe deste mundo, tá bom? Também chamado de leão, como leão, né? Ele anda de redor como leão. Então, esse é um dos nomes, estrela da manhã, estrela da manhã não, estrela da alva, né? E também Jesus é chamado de estrela da alva, mas veja, é conhecido também como estrela, tá? Como estrela, pra gente não se confundir aqui. Até eu explicar isso aqui. Mas veja bem, ele também é conhecido como estrela, levou um texto a essa menção também nos profetas, tá? Então, esse é um dos nomes. Então, anote aí, porque é importante você saber isso. Veja, tem uma matéria na teologia chamada angiologia ou angelologia, tá? É estudo dos anjos, tá bom? Posso estar expressando errado o nome aqui, angelologia, angiologia, agora me deu a dúvida aqui. Mas dentro da matéria sobre anjos, também tem uma matéria que trata sobre demônios. E aí nós falamos sobre a atuação dos espíritos maus, como eles surgiram, como que ele atua, os nomes, as aparições na Bíblia, tá bom? Então, ou seja, você pegar isso aqui, você vai entender então que esse é um dos nomes que ele recebe. Isso é importante também. Talvez você pense, não, sobre o diabo, o que eu vou aprender com isso? Um dos nomes dele é o príncipe deste mundo. Agora, por que será que Jesus chamou ele de príncipe deste mundo? Será que é à toa? Será que é à toa? Claro que não. Se chama de príncipe desse mundo é porque ele tem um reino, tá? Ele governa. Ele governa. Você vai ver lá em Efésios capítulo de número 2, vai dizer que outrora nós andávamos debaixo desse governo, desse domínio. Então, esse príncipe, o príncipe deste mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então, aqui tá. Então, tá vendo que você pode ler, peraí, por que chamou ele de príncipe? Tá vendo? 32, mas eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando Jesus for levantado, e por que ele está dizendo isso? O 33 vai responder, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Qual que é o tipo de morte que haveria de sofrer? Ele seria levantado como crucificado, ou seja, como uma haste, né? Uma cruz. E você vai ver essa menção lá em João capítulo 3, quando vai dizer que
Ele mesmo disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, você já sabe. João capítulo 3, veja bem. Nós estamos puxando aqui. Então, ele está dizendo, olha, atrairei e atrairei todos a mim. E ele disse isso a respeito do tipo de morte que ele haveria de sofrer. E aí a multidão, obviamente, que estava ali ouvindo ele, disse que a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho precisa ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Então, as pessoas aqui já sabiam ou tinham algum conhecimento sobre o Cristo. O que se dizia sobre isso? Que o Cristo, ele permaneceria para sempre. Não teria essa história do Cristo morrer. Então, vejamos que as pessoas, elas acabaram se apegando ao que a lei dizia, que não está errado, mas eles ficaram cegamente naquilo ali e impediram eles de olhar para o Senhor. Tá bom? Mas então quer dizer que o Cristo não permanece para sempre? Permanece. Só que eles não passaria na cabeça deles a possibilidade de o Cristo ele morrer. Não passa na cabeça deles. Por que isso? Porque o Messias, na cabeça do judeu, viria para libertar eles do governo de Roma. Tá? Na cabeça do judeu, viria para poder libertar eles. Então eles esperavam um Messias político. Não um Messias que entrasse num jumentinho. Não um Messias que não tivesse onde repousar a cabeça. Não um Messias que falava que ia morrer. Tá bom? Então isso confundia muito a cabeça deles. Tá? 35 diz, disse-lhe então Jesus, pois mais um pouco de tempo a luz estará com você. Então o que Jesus está dizendo mais uma vez? O tempo está acabando, aproveita enquanto tem luz, vai ficar de noite. O que é isso? Eu estou saindo de cena. E realmente, irmãos, última semana, lembra que eu falei, última semana, o tempo está acabando. Então ele diz, andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm. Então a luz aqui é o que? Uma pessoa. Creiam na luz. Tem como eu falar que eu vou acreditar na luz? Não faz sentido. Então Jesus está falando que a luz é o que? Uma pessoa. Para que se torne o que? Filhos da luz. Filhos da luz, você já ouviu Jesus dizer isso alguma vez? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, nós que cremos em Cristo, nós somos filhos da luz. Lá em Tiago mesmo vai dizer sobre o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Que luzes são essas? Eu, você, nós. Nós que somos filhos da luz. Então, se eu puder deixar alguma coisa para você, que você seja luz hoje. Tá bom? Nesse dia que você seja luz, que você brilhe, que você seja diferença, que você leve luz onde há trevas. Não fique nessa conversinha de, eu tenho que trabalhar num lugar que só tem crente, eu tenho que conviver só com crente, eu tenho que... Não, você precisa ir num lugar que está escuro para você levar a luz. Tá bom? Filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se dele. Algumas traduções vão dizer que ele sumiu ocultamente. Você pode entender basicamente que ele se escondeu, tá? Mas as pessoas não viram. Pode ser assim? Pode. Pode ser simplesmente, pode ser simplesmente saindo sem chamar atenção? Pode ser. Mas ele se ocultou-se dele, escondeu, tá? Então é isso, meus irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus abençoe sua vida. E veja, uma perícope, nós ficamos alguns minutos aqui e veja que esse é o exercício que nós precisamos fazer constantemente. Deus abençoe sua vida. Espero você então na próxima leitura. Nós vamos ler João 12:37. Até mais. Tchau, tchau.